Na minha mão é mais barato. Ô, gente, olha as frutinhas. Tá tudo fresquinho e vai acabar. É só hoje, gente. Ô, dona Maria, chega aqui na banca. Então vamos fazer o seguinte, minha gente. Vamos baixar o preço que é pra acabar. Haja gogó pra vender esse negócio. Existe uma maneira mais eficiente de vender o seu produto. Anuncie na rádio. Ela fala por você. Vai, pode levar que agora é de graça. De Sarzedo, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte, para todo o planeta. Rádio Resende. Entretenimento, notícias, tudo muito bem dosado. Rádio Resende, 24 horas com você. Hoje, quarta-feira, dia 19/2/2020, está chegando o Jornal do Brasil com as notícias nacionais e internacionais. E fique bem ligadinho da nossa programação, radioresende.com. E se você ainda não tem o aplicativo, baixa lá no Google Play, Rádio Resende com Z, Jornal do Brasil. Jornal do Brasil. Você por dentro da notícia. Aconteceu. É notícia. É Jornal do Brasil. Sejam todos bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 19 de fevereiro de 2020. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal do Brasil. As manchetes desta quarta-feira. Mais de 400 pessoas são detidas durante pré-carnaval em São Paulo. Fúria levou multidões às ruas da cidade. Pessoas com 5 a 19 anos podem se vacinar contra sarampo até o dia 13 de março. Distrito Federal teve dia D de vacinação contra o sarampo movimentado. Campanha vai até o dia 13 de março. Lote residual do imposto de renda é liberado para mais de 100 mil pessoas. Essas e outras notícias em destaque na edição do Jornal do Brasil desta quarta-feira, que está começando agora. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Em Mato Grosso do Sul, o carro do deputado federal Loester Trutz, do PSL, sofreu um atentado na cidade de Campo Grande, para Sidrolândia. O deputado prestou depoimento na Polícia Federal de Campo Grande. Informações obtidas pelo jornal Mídia Max são de que o atentado aconteceu por volta das 5 horas e 30 minutos, quando um veículo emparelhou ao lado do carro do deputado e efetuou os disparos, um total de 5. Ninguém ficou ferido. O BOP, Batalhão de Operações Especiais, foi até o local. O deputado foi até a Polícia Federal prestar depoimento. Ainda não se sabe a motivação para o ataque e nem a identificação dos autores. A reportagem procurou o deputado Trutz e a sua assessoria, mas ambos não quiseram falar sobre o assunto. Em postagens nas redes sociais, o deputado afirmou que conseguiu revidar o ataque, mas não há detalhes de que forma ocorreu o revide. A Polícia Rodoviária Federal, PRF, informou que realizou na Grande BH a maior apreensão de armas e munição já feita em Minas Gerais até o momento. Os policiais encontraram 13 pistolas, 5 revólveres calibre 38 e 5 espingardas calibre 12.12, rifles calibre 22 e 18 espingardas de pressão, totalizando 54 armas. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal ainda recolheu 6 quilos de pólvora, 5 mil espoletas, 15 mil munições calibres 20, 22, 9mm, 12, 45, 38 e 380. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma munição conhecida como mata-polícia, porque ela consegue perfurar o colete à prova de bala. O arsenal foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal dentro de uma van que estava parada no quilômetro 562 da rodovia Fernão Dias, na altura da cidade de Itatiuaçu, na região metropolitana de Belo Horizonte. Durante o patrulhamento, quando os policiais se aproximaram, o motorista do carro fugiu mata às margens da rodovia. Ao fazer um levantamento pelo chassi do veículo, a Polícia Rodoviária Federal descobriu que a van tinha sido roubada em Belo Horizonte. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Mais de 44 milhões de multas foram arrecadadas em 2019 pelo PROCON de Mato Grosso. Deste valor, mais de 31 milhões foram aplicados em autos de infrações lavrados pelos fiscais do PROCON. Concessionárias de serviços públicos, postos de combustíveis e bancos estão entre os principais ramos autuados. O coordenador de fiscalização e monitoramento de mercado do PROCON, Ivo Vinícius Firmo, destacou que entre as principais reclamações dos consumidores está a cobrança indevida. O montante arrecadado
arrecadado em multas, segundo Ivo Vinícius, está na média de outros anos. Os valores são revertidos ao Fundo Estadual da Defesa do Consumidor para ações de conscientização, capacitação de técnicos e criação de novos postos do PROCON no estado. Embora o alerta seja constante, é no período do carnaval que os órgãos de saúde e especialistas da área reforçam devida atenção para a proliferação das infecções sexualmente transmissíveis no Ceará, ao passo que a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, causada pelo vírus HIV, reduziu sua incidência ao longo dos anos. A sífilis adquirida vem crescendo. Dados da Secretaria de Saúde do Estado, ou seja, a CESA, mostram que entre os anos de 2015 e 2019, os casos de AIDS no Ceará caíram 35%, passando de 1.119 para 721. Os casos de sífilis adquirida, por sua vez, mais que quadriplicaram no mesmo período. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Tarefas cotidianas que seriam fáceis em outros bairros da cidade, como comprar pão na padaria, sair para o trabalho, frequentar a escola, se tornaram absurdamente difícil para quem mora no conjunto de favela da Maré. A Voz retrata um dos dias em que crianças tiveram a rotina escolar alterada por conta de operações policiais. O Boletim Direito à Segurança Pública na Maré, divulgado pela ONG Rede da Maré, mostra que em 2019, cada 3 dias, houve um tiroteio nas comunidades que integram o complexo e reúnem quase 130 mil habitantes. As operações policiais resultaram em 24 dias de suspensão das atividades nas escolas e 15 mil atendimentos deixaram de ser realizados nos serviços de saúde. O número de operações também aumentou em relação a 2018. Foram 39 no ano passado contra 16 no ano anterior. Um suspeito de envolvimento na morte de um policial federal no Rio de Janeiro foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. Em nota, a Polícia Federal informou que ele seria o chefe da milícia nas comunidades da Rola, em Antares, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a prisão ocorreu na rodovia Presidente Dutra, em São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Em patrulhamento na rodovia, os policiais rodoviários federais desconfiaram dos ocupantes de um carro, 2 homens e 2 mulheres. Durante a revista, os policiais encontraram 2 pistolas calibre 40, carregadores e uma granada. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Pelo segundo ano consecutivo, Porto Velho não terá desfile das escolas de samba. A prefeitura da capital rondoniense anunciou que não vai repassar recursos para as agremiações. Por meio de nota, o prefeito Hildon Chaves disse lamentar a situação, mas ressaltou que não pode provocar um desequilíbrio financeiro nas contas do município. A medida causou protesto dos carnavalescos. A FESEC, Federação das Escolas de Samba e entidades carnavalescas de Rondônia, repudiou a determinação do gestor municipal. Segundo a federação, a verba foi disponibilizada pela Câmara de Vereadores, que aprovou por unanimidade a destinação de recursos da Casa Legislativa para diversos segmentos culturais, entre eles as escolas de samba. Por causa da falta do repasse financeiro que seria investido no desfile das escolas de samba, o evento que estava marcado para o dia 29 de fevereiro foi cancelado. Mais de 100 mil contribuintes receberam os valores referentes ao lote residual de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2008 a 2019. São cerca de 297 milhões. Tem preferência no recebimento idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, pessoas com algum tipo de deficiência física, mental, além de contribuintes que a maior fonte de renda seja o magistério. Para saber se teve o crédito liberado, o contribuinte pode acessar a página da Receita na internet ou ligar no Receita Fone. O telefone é 146. A Receita disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, que facilita a consulta, as declarações do imposto de renda e a situação do cadastro da pessoa física, o CPF. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Onyx Lorenzoni, novo ministro da Cidadania, afirmou em entrevista à Rádio Gaúcha que o Bolsa Família, projeto de sucesso dos governos petistas, terá larga porta de saída. Onyx foi substituído pelo general Walter Braga Neto na Casa Civil. Vamos fazer do Bolsa Família um sistema e uma importante ferramenta de construção de cidadania, mas vai ter larga porta de entrada e mais larga porta de saída, disse Lorenzoni, após dizer que o programa tem origem liberal. O ministro também falou sobre mudança de cargo. Eu brinco dizendo
dizendo que está jogando com a 5, de volantão, dando bica na bola, dando carrinho, pedindo que a bola estivesse na nossa área e alguém fizesse gol. Agora ele, Bolsonaro, me botou lá para frente, quer que eu vá fazer gol. Disse quando questionado se sua substituição por Braga Neto na Casa Civil seria ingratidão de Bolsonaro. Distrito Federal teve dia D de vacinação contra sarampo movimentado e vale ressaltar que a campanha vai até o dia 13 de março. O movimento foi intenso na Unidade Básica de Saúde da Estrutural. O motivo? O dia D de vacinação contra o sarampo para o público de 5 a 19 anos. 88 postos de vacinação ficaram abertos. Luiz Carlos levou as filhas de 11 e 15 anos para vacinar na UBS da Estrutural. Para ele é necessário ter responsabilidade com a saúde dos filhos. Quem não conseguiu vacinar no dia D tem até 13 de março para ir a um posto de saúde durante a semana das 8 às 17 horas. Algumas unidades têm funcionamento especial, como destacou Henrique Coimbra, gerente da Unidade Básica de Saúde da Estrutural. Além da vacinação contra o sarampo, os profissionais de saúde também avaliam se há alguma pendência no cartão de vacinas. O Distrito Federal registrou, em 2019, 5 casos de sarampo. Você está ouvindo Jornal do Brasil. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, todos os veículos comercializados no Brasil deverão ser vendidos com uma etiqueta que informa os itens de segurança inovadores disponíveis. A medida que trata do Programa de Rotulagem Veicular de Segurança consta de portaria do Detran, o Departamento Nacional de Trânsito. As regras valem tanto para automóveis, caminhonetas, caminhonetes e utilitários, quanto para caminhões, caminhões-tratores, micro-ônibus, ônibus e microcasas. Com a portaria, todos os itens inovadores do veículo, tais como sistema de controle de estabilidade, indicadores de direção lateral, farol de rodagem diurna, sistema de alerta de visibilidade traseira e sistema de freagem automática de emergência, deverão ser informados aos consumidores por meio de etiqueta nacional de segurança veicular. A campanha nacional contra o sarampo segue até o dia 13 de março para o público de 5 a 19 anos. A meta do Ministério da Saúde é vacinar 3 milhões de pessoas nessa faixa etária. A campanha quer interromper a transmissão do sarampo, eliminar a circulação do vírus e garantir altas coberturas vacinais. No último sábado, no dia D da mobilização, 42 mil postos em todo o país abriram as portas para vacinar contra o sarampo. Gilmara Viana, de 18 anos, se surpreendeu ao saber que a campanha desta vez seria para a pessoa de sua faixa etária. A jovem esteve em uma unidade de saúde no Distrito Federal, mas sem o cartão de vacina. Terá que voltar durante a semana para fazer nova caderneta. Neste ano, uma criança de 8 meses morreu no Rio de Janeiro. De acordo com o Ministério da Saúde, o bebê não era vacinado contra sarampo. Só em 2020 o país confirmou 337 casos da doença em 8 estados brasileiros. Você está ouvindo Jornal do Brasil. Mais de 400 pessoas foram detidas durante o final de semana de pré-carnaval em São Paulo, segundo a Secretaria da Segurança Pública divulgado. De acordo com a SSP, nos primeiros dias de folia, 64.847 pessoas foram abordadas, sendo 255 presas, 21 adolescentes apreendidos e 127 procurados pelas justiças capturados. No último final de semana de festa, teve desfile dos blocos já consagrados na cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central. A folia na capital paulista também foi marcado pela multidão de pessoas nas ruas e presença de famosos. Agora, no Jornal do Brasil, placar esportivo. Na Vila Capanema, o Paraná amenizou a fase ruim ao derrotar o Operário por 1-0. O resultado deixou o tricolor na 8ª colocação com 9 pontos. O Fantasma é o 4º com 13 pontos. Na próxima rodada, o Paraná visita o PSTC. Enquanto isso, o Operário mede forças com o União fora de casa. O Fantasma até tentou uma reação, mas o time não parecia inspirado como em outras oportunidades e o Paraná conseguiu administrar o triunfo sem maiores problemas. Notícias do Santos. Luiz Felipe recebeu seu 3º cartão amarelo no Paulistão contra a Ferroviária. Com isso, o Beck já é desfalque certo para a próxima partida do Peixe contra o Ituano, que acontece sábado fora de casa. A tendência é que Lucas Veríssimo ganhe oportunidade de jogar ao lado de Luan Pérez. Outra preocupação ficou por conta de Raniel. O atacante precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por causa de um mal-estar que, segundo o clube, foi causado pelo calor na cidade de Araraquara. Arthur Gomes foi quem entrou no time.
O primeiro majestoso de 2020 terminou 0-0. Cássio e Thiago Volpe se destacaram com grandes defesas e impediram que a rede do Morumbi balançasse. Bocelli e Pato foram os principais vilões do clássico, que teve direito à revolta do tricolor contra o técnico Fernando Diniz. O resultado deixa o São Paulo na terceira colocação do Grupo C com 9 pontos e a 3 jogos sem vencer. Já o Corinthians vai para 8 pontos no segundo lugar do Grupo D, agora a 2 jogos sem sair de campo com a vitória. Um dia após a grande festa da torcida do Atlético Mineiro para recepcionar o veterano Diego Tardelli, de 34 anos, a direção do Cruzeiro confirmou o acerto com o atacante Marcelo Moreno, de 32 anos. O boliviano chegou em Belo Horizonte ontem, terça-feira, às 11h30, no aeroporto da Pampulha, e assinou contrato de 3 anos até o fim de 2022. Marcelo Moreno é o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube, fez 45 gols em 93 jogos. A UEFA anunciou que o Manchester City foi banido das próximas edições da Liga dos Campeões ou de qualquer outra competição europeia e multado em 30 milhões de euros, aproximadamente 140 milhões, pelo descumprimento das regras do fair play financeiro da entidade. De acordo com a UEFA, o clube cometeu violações graves ao regulamento, um mecanismo criado pela organização para evitar que os clubes gastem valores superiores aos que forem arrecadados. A UEFA entendeu que o Manchester City tentou burlar as regras ao inflar falsamente as receitas obtidas com patrocínios entre 2012 e 2016, em uma investigação iniciada após o vazamento de documentos que demonstravam a ação ilegal e foram publicados pela revista alemã Der Spiegel. Você ouviu Placar Esportivo. E o Jornal do Brasil desta quarta-feira fica por aqui. Para você, um forte abraço. Tenham todos um excelente dia. A gente volta a se falar amanhã. Até lá. Você ouviu Jornal do Brasil.